Olá, meu nome é Samuel, eu faço parte da equipe de redação do PVS e hoje nós estamos na reta final e vamos falar sobre a competência 1. O que vem a ser a competência 1? Ela é a parte em que os corretores do Enem, a banca do Enem, pede para que o aluno demonstre domínio da norma culta da língua portuguesa. Nós veremos questões que abrangem o contexto ortográfico, análises sintáticas e gramaticais, regências e outras questões. Bom, nós veremos 3 tópicos principais. O que a banca quer, como avaliar o texto e qual a importância dessa competência, as dinâmicas importantes dessa competência. Primeiro, o que é a competência 1? Ela busca que o aluno saiba escrever corretamente a língua materna. A linguagem utilizada é uma linguagem formal. A escrita da norma culta, ela exige que o aluno ele saiba escrever corretamente a sua língua materna, sem excessos e vícios de linguagem. Para isso, nós vamos ver muitos exemplos em que o aluno ele pretende utilizar a norma hiperculta e acaba falhando na sua escrita. E como que a banca avalia os níveis de desempenho? Nós temos o máximo e nós temos o mínimo, que é exigido. Nós veremos depois de avaliarmos o texto. Vamos fazer uma leitura breve do texto, conforme está escrito. Para isso, eu peço que vocês me acompanhem. Como analisar o texto? Os perigos das fake news na era da informação. Durante a Idade Média, Joana d'Arc foi morta na fogueira após ser condenada pela Inquisição da Igreja Católica, já que existiam falsos boatos de ser uma bruxa. Entretanto, apesar de tal fato datar de séculos antepassados, as fake news ainda percorrer na contemporaneidade brasileira, causando transtornos e temor para as pessoas em plena era da informação. Nesse ângulo, se deve analisar o papel das redes sociais e da mídia tradicional para minimizar os perigos dessa problemática. A princípio, vale-se ressaltar-se que as notícias falsas ganham cada vez mais destaque nas redes sociais. Uma prova disso foi a notícia divulgada pelo site G1. Foi informado sobre o caso da mulher morta no interior de São Paulo, acusada de sequestrar e matar crianças em rituais, que foi linchada e assassinada pela população local. Fatos como esse demonstram que as redes sociais são a representação do maior perigo da internet. Sua principal qualidade, a liberdade de expressão, pode se tornar fonte de ilegalidades. Por não haver um agente centralizador, muitas pessoas utilizam as redes sociais para difundir mentiras que põem em risco os famosos e anônimos, mas, principalmente, a própria democracia. Os internautas não verificam a fonte, repassam a matéria e contribuem para que estas se espalhem rapidamente no mundo digital. Podem estar se multiplicando desde uma simples fofoca de cantor da moda até uma ideologia genocida. Hitler nem mesmo precisou das redes sociais para isso. Ademais, convém frisar que a mídia é uma das propulsoras do problema. A circulação de fake news tem gerado grande lucro para TVs e jornais que se utilizam desses artifícios. Debates sobre relacionamentos de famosos, dicas sobre um remédio proibido que emagrece muito em pouco tempo e falsos produtos contra a calvície são manchetes fictícias exploradas para quem está lucrando em cima da falta do bom senso, expondo a população à desinformação e até doenças. Nessa lógica, ganham os que vendem suas mercadorias ou divulgam programas e marcas, conforme afirmam os filósofos Adorno e Heckmann, pois o sistema capitalista implanta a necessidade de consumo ligada à pseudo-felicidade. Parafraseando esse conceito, o tecido social fica alienado, influenciado pelo compartilhamento mentiroso e aparentemente infeliz, transformando a era da informação na era da pós-verdade.
Se torna evidente, portanto, que as notícias falsas representam um perigo para a sociedade brasileira e precisam ser combatidas. Para isso, o governo deve promover mudanças na legislação que trata da disseminação de notícias enganosas. Logo, isso deve percorrer por meio da aprovação pelo legislativo de regimentos específicos que criminalizem a propagação de notícias falsas no meio virtual, punindo empresas e pessoas fictícias. E essa ação tem a finalidade de garantir que o uso das redes sociais não permita distorções que coloquem em perigo a vida dos inocentes. Além disso, a mídia tradicional, rádio, jornais e emissoras de televisão deve criar uma campanha de esclarecimento com dicas de combate a falsas publicações. E, nela, os navegantes seriam guiados a olhar a fonte, as datas e todas as informações importantes da matéria, fim de comprovar sua veracidade. Talvez, dessa maneira, as notícias falsas fiquem relegadas a um passado histórico. Vamos agora analisar parágrafo e trechos com os erros. Nesse primeiro parágrafo, nós temos 2 erros, e vamos analisar esses 2 erros. Primeiro, eu vou pedir para você, aluno, voltar nas aulas 16 e 14, anteriores a esse vídeo, porque esse vídeo é a reta final, e você vai lembrar das regras de ortografia e acentuação. Elas são importantes e são necessárias, e a competência 1, ela avalia exatamente isso. Nós conseguimos ver que os acentos de algumas palavras não aparecem, como média, que é para paroxítona, após, que é sinônimo de pós, que é um monossílabo tônico e leva acento, católica, toda a paroxítona leva acento, séculos, que também é paroxítona, mídia, que é paroxítona, e já, que é um advérbio de tempo, e o que aí, o já que é uma locução adverbial e a pessoa juntou essa locução. Mas, na verdade, são 2 palavras. O que ele está acompanhando esse advérbio. Logo, o já que tem que estar separado. E lembrando que esse que, ele funciona como predicativo do sujeito. Ok? E agora, nós vamos falar da segunda. A utilização errada da próclise e da regência verbal. O verbo, ele deve concordar com o substantivo. E uma vírgula seria essencial na oração. Após a utilização da conjunção, a frase correta seria: nesse ângulo, vírgula, devem ser analisados os papéis das redes sociais e da mídia tradicional para minimizar os perigos dessa problemática. Vamos analisar os próximos erros. Bom, aqui nós vemos a utilização em excesso da partícula apassivadora. Valem-se, ressalta-se. O se, ele não possui uma função sintática, mas tem extrema utilidade no período, pois ele ligará a oração subordinada à oração principal, nas orações adverbiais e nas orações integrantes. Portanto, o que nós temos é uma oração que não é subordinada à principal, pois ela é a principal. Logo, o correto seria: a princípio, vale ressaltar que as mídias falsas ganham cada vez mais destaque nas redes sociais. E a número 4 é que quando nós temos a repetição em excesso da palavra foi, na mesma oração, analise, ela acontece 3 vezes. Eu marquei 2 porque as 2 vezes que estão em excesso. A primeira, ela está de uma maneira correta. Então, como que ficaria essa frase? Como está posta aí embaixo. Bom, no 6 já fica evidente que é a falta do acento, né? Porque é uma palavra paroxítona, matéria. Bom, aqui nós sabemos, isso é regra e é essencial que vocês entendam. Ademais, é um advérbio e ele sempre vem acompanhado de vírgula. Então, estava faltando uma vírgula aí. E nós temos nessa oração um erro que os alunos costumam praticar sem saber. E hoje vai ficar muito claro para você. O que é o truncamento? Vamos primeiro entender. Nós falamos que uma frase é truncada quando ela apresenta algum problema de organização sintática no interior de sua estrutura.
compreendendo a clareza, onde compromete a clareza e a legibilidade do texto. Então, como que a gente observa isso? Através, quando a gente coloca um ponto final, separando dois termos da oração, que é o que acontece nesse caso. A pessoa onde ela deveria colocar uma vírgula, ela põe um ponto final. Você percebe que essas duas orações, elas são complementares? Ainda falando de debates e dicas, pertence à mesma oração? Estou enumerando o que as fake news provocam? Bom, aqui nós temos uma boa citação de autoridade, porém o verbo, ele concorda com o substantivo. E esse substantivo, ele está no plural. Logo, seria afirmavam, ok? Nós temos dois erros. Primeiro eu vou falar que todo pronome oblíquo, ele não inicia uma frase. Me, se, então está errado. Não é se torna, é torna-se, o verbo vem antes no início. E o então, representam, desculpa, ele está no futuro. E o correto, a conjugação dele seria no presente do indicativo. Então, a conjugação desse verbo está errada. Beleza? E nessa oração, nós temos, nesse parágrafo, nessa frase, nós temos alguns erros que também são comuns aos alunos, nós cometermos, que é colocar ponto aonde, colocar vírgula aonde deveria obrigatoriamente acontecer o ponto. E aí, quando acontece isso, nós temos o contrário do truncamento, que é a justaposição. Portanto, o correto seria colocar ponto aonde aparece a palavra justaposição aí para você no texto. Na justaposição, no caso aí apresentado, você percebe que as orações elas são independentes. Você tem o início de uma informação e o fim, muito claro. Já no truncamento, a gente percebe que as orações elas são dependentes uma das outras. Portanto, os erros cometidos nessa oração e que você, aluno, não deve cometer é esse, de colocar vírgula onde obrigatoriamente deve ter um ponto. Ok? E esses dois outros erros que a gente consegue perceber aí é que o E, ele está sobrando dentro dessa oração. Não tem obrigatoriedade nenhuma dele aparecer aí, Porque qual é o sentido? Nenhum. Então, por isso, você tiraria esse ele está errado. E o segundo é que nós sabemos que não existe fim de. O correto é a fim de. Ok? Porque esse afim, ele está no sentido de finalidade. Então, você precisa colocar o afim. Lembrando que esse afim, ele não leva acento, não leva crase. Esse afim, ele é separado do fim, o a, o artigo, e depois o advérbio, que significa a finalidade, e o de. Aí nós temos uma locução, ok? E a importância dessa competência, você entender tudo que foi passado anteriormente, é simplesmente e obrigatoriamente entender que os 200 pontos é aceitável 2 erros. E o 0 é quando você não entende praticamente nada das regras ortográficas de acentuação. E os valores que estão entre 160, 120, 40 e 80 são valores, são pontuações que os corretores dão a partir do desempenho que você apresenta. Então, essa lógica, essa tabela que eu trago para você é para que você, ao escrever a sua redação, analisando os erros de gramática e sintaxe que você for cometendo, você consiga avaliar qual a sua pontuação dentro dessa competência. E lembrando que essa pontuação é durante todo o texto. Não é só na introdução, não é só no desenvolvimento e não é só na conclusão. Todo o seu texto passa por esse crivo da competência 1, ok? E a importância dessa competência é, você precisa tirar os seus 200 pontos para mostrar que você foi aluno do PVS com orgulho. E nós podemos te ajudar, nós vamos te ajudar a chegar nisso. E como, professor? Eu tenho muita dificuldade. Escrevendo redação, desenvolvendo redação. Professor, eu não tenho tempo, eu não tenho facilidade. Como que eu faço, mãe? Primeiro, escreva durante uma semana um texto.
se a sua dificuldade for muito grande. Num primeiro dia, a introdução. Nos outros 2 dias, o desenvolvimento. Um dia para o desenvolvimento, no outro dia para o desenvolvimento. E no 4º dia, você fecha a sua conclusão. E no 5º dia, você lê toda a sua redação. E no 6º dia, você manda para o corretor, para o seu mediador do polo. Que aí nós podemos te ajudar. Se você tem facilidade, já é um aluno avançado, você pode todos os dias escrever uma redação. Lembrando que toda a redação do Enem, ela passa por competências que nós estaremos vendo nos nossos vídeos que aparecerão para você durante esse período antes do Enem, nessa reta final. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau.